Boa tarde, meu nome é Thalita, eu sou professora de ciências, sou formada na UFO, aqui do Pontal, sou da terceira turma, e hoje eu sou professora de ciências e biologia. Ciências eu sou professora no sexto ano no Machado de Assis e também sou professora de ciências no oitavo, nono ano da Escola de Educação Especial Risoleta Neves e sou professora de Ciências da Natureza, né, que agora é Ciências da Natureza, no primeiro ano do ensino médio também na Escola Risoleta Neves. E hoje nós vamos fazer oficina, né, sobre reaproveitamento de alimento. Bom seria se fosse presencial, que aí nós faríamos junto alguma receita. Porém, nesse momento ainda nós não podemos nos reencontrar, mas quem sabe numa próxima oportunidade. Bom, tem toda uma questão socioambiental por trás de reaproveitamento de alimentos, de dar um significado diferente para uma coisa que seria jogada para o lixo, mas que tem alguma utilidade, e muita utilidade no nosso dia a dia. Existem várias possibilidades de reaproveitamento, então, de alimento. A primeira, que é bem comum, assim, deveria ser mais comum, mas é o que é mais utilizado, que é a compostagem, que ao invés de jogar a casca no lixo comum, a gente mistura ela com a terra e faz um adubo orgânico extremamente fértil. E aí, ao invés da gente contribuir para o aumento do lixo, a gente contribui para a produção de um adubo. E aí é bom que na casa da gente a gente tem uma terra fértil e a gente pode, todo mundo, ter uma hortinha em casa. Ninguém precisa ter um espaço enorme para ter uma horta em casa. Todo mundo consegue aí uma lata de tinta numa construção para você plantar o que você tem vontade e cabe, óbvio, naquela caixa, naquela lata de tinta. Nós podemos também usar essa caixa de tinta para fazer uma composteira. Até porque, se nós formos comprar uma composteira, é um absurdo. Um absurdo. Cada composteira tem composteira de 600, 700 reais, que eu acho, assim, muito inviável. E a gente pode construir a nossa própria composteira com... Existem várias formas. Uma forma bem prática é a gente construir com umas latas de margarina, de gordura que a gente consegue em padaria. Aqui em Tuiutaba, por exemplo, as padarias, elas vendem essas latas por R$6. Vou mostrar para vocês as latas. E aí a gente coloca uma em cima da outra, fura essa lata e aí constrói aí uma composteira. E além da composteira, que é um jeito prático de utilizar aí esse alimento que seria jogado fora, no lixo comum, nós temos também a opção, sobrou comida, o que você pode fazer? Colocar de fora da sua casa para a gente poder alimentar, então, os animais de rua, porque aqui em Tuiutaba tem uma população gigantesca de animais de rua que, se todo mundo fizesse um pouquinho, colocasse se você não tem ração em casa, você colocasse um resto de comida que vai pro lixo, você colocasse na porta da sua casa, já ajudaria bastante também esses animais e assim também diminuiria a produção de lixo. Outra forma de você contribuir para o meio ambiente na diminuição da produção de lixo é o reaproveitamento de alimentos para fazermos, então, algumas receitas alternativas. O que são essas receitas alternativas? Receitas alternativas são receitas que você vai utilizar alimentos que não são o comum que as pessoas utilizam no seu dia a dia. Por exemplo, casca de banana. O que a gente faz com a casca de banana? A casca de banana, a gente come a banana. Se você não tem composteira em casa, você vai fazer o quê? Você vai jogar ela no lixo.
E a casca de banana, gente, tem inúmeras receitas que podem ser feitas com ela. E aí, eu vou mostrar pra vocês um livro que eu me baseei, porque o que aconteceu? Eu fui trabalhar com... Nossa, eu tava trabalhando no 6º ano sobre o descarte correto do lixo, né? Aí lá no livro dos meninos traz reciclagem, compostagem, incineração, aterro sanitário, traz todas essas ideias do descarte correto do lixo. Mas mais importante do que você fazer um descarte correto do lixo é você diminuir a produção desse lixo. Porque se você não diminui a produção desse lixo, você está fazendo o quê? Está dando um destino. Tudo bem que é o destino correto do lixo, mas você não está criando soluções para diminuir a produção do lixo. E no mundo que a gente vive, se nós não começarmos a pensar nessa diminuição da produção de lixo, daqui uns dias não vai caber ninguém no mundo mais, porque o mundo só terá lixo. E aí, pensando nisso, quando eu estava trabalhando com os meus alunos, eu falei, gente, o que a gente pode fazer para a gente diminuir, então, a produção de lixo? Aí me veio, assim, um start de reaproveitamento de alimento, né? E aí, eu fui pesquisar se existiam livros, assim, de receitas alternativas. E eu achei a Bela Gil. A Bela Gil, na época, ela tinha acabado de lançar o primeiro livro dela Eu vou mostrar pra vocês, espera aí. Que é esse aqui, que chama Da Raiz à Flor, Bela Gil. Esse livro da Bela Gil, ela traz várias receitas alternativas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Só que o que acontece? Tem muita coisa que ela trouxe no livro dela que não é comum no nosso dia a dia, que a gente não utiliza. Aí o que eu fiz? Eu comprei o livro chegou e tal. E aí eu levei para a sala das minhas 2 escolas, da Risoleta e do Municipal. A Risoleta é a escola de educação especial, mas tudo que eu faço na rede regular, que é no Municipal, eu adapto, faço a adaptação e trabalho com os meus alunos da Risoleta, de uma forma que eles consigam trabalhar. E aí, eu pedi para os meninos do Municipal pesquisarem receitas que eles poderiam fazer, que eram receitas, assim, utilizando o que eles tinham em casa, né? E aí, expliquei tudo o porquê. E aí, nossa, a gente fez uma feira. Nessa feira, teve, assim, comidas maravilhosas, deliciosas, que eu nunca tinha pensado na minha vida, que nunca tinha pensado que a gente poderia fazer. E aí, na Risoleta, a gente também fez uma feira, só que na Risoleta é diferente. Então, nós pesquisamos juntos, eu e os meninos, e a gente fez na escola essas receitas alternativas. E aí, as 2 escolas eu pedi para que eles fizessem um caderninho de receitas para que a gente pudesse disponibilizar no dia da feira para quem fosse visitar, para que pudessem disponibilizar então em casa, que eles pudessem utilizar em casa essas receitas. E assim, gente, além da gente contribuir para o meio ambiente, para tornar o mundo um mundo melhor de se viver, a gente economiza financeiramente. Por quê? Porque quando a gente está jogando essas coisas no lixo, esses restos de alimento, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos pegando o nosso dinheiro e estamos, então, jogando no lixo, certo? E aí, vou mostrar para vocês também. Lá na Risoleta, como eu disse, que a gente teve que fazer tudo na escola, porque os meninos, eles não conseguem fazer muita coisa sozinhos. E aí a gente optou por fazer receitas alternativas de doce. E aí a gente criou esse livrinho que foi disponibilizado no dia dessa feira, que teve lá na Risoleta, para os pais. Aí esse livrinho, e para os pais e para a comunidade que foi, aí lá a gente serviu os doces, a gente pedia para as pessoas falarem de que era aqueles doces. Na maioria das vezes eles não acertavam, porque não tem gosto não tem o gosto do que a gente cozinhou, assim. E aí criamos esse livrinho,
disponibilizamos e a nossa intenção era que a escola, a Risoleta, ela pegasse essas receitas e tornasse receitas oficiais da escola. Para quê? Porque poderia sobrar dinheiro para comprar outros alimentos para servir para os alunos, porque nós iríamos utilizar as cascas, tudo que seria jogado para o lixo e pudesse a gente utilizar como fonte de alimentação, saudável inclusive. E aí, no municipal, a gente também criou um outro livro, só que aí lá no municipal, o livro, os meninos, eles ficaram por conta e eles pesquisaram e tiveram, assim, N receitas, que aí eu vou falar com vocês agora e vou passar algumas receitas para vocês. Como eu disse, o bom seria se nós tivéssemos tudo reunidos e a gente pudesse fazer uma receita, por exemplo, juntos, para vocês experimentarem e ver que realmente é bom. Bom, a receita, primeiro, que eu vou passar, que assim, geralmente todo mundo gosta, que é o brigadeiro da casca de banana. Como que você faz o brigadeiro da casca de banana? O brigadeiro da casca de banana, você vai pegar 5 copos de casca de banana, 2,5 copos de açúcar e água. E aí você vai misturar, esse é um doce que espirra, porque o doce de banana, ele é um doce que espirra, então tem que tomar bastante cuidado. Quando a gente foi fazer esse doce lá na Risoleta, eu não deixei os meninos mexerem a panela, porque eu fiquei com medo de queimá-los. Então, quem mexeu fui eu. Eles picaram a casca, tudo certinho, mas mexer mesmo não deu por conta disso. E aí você vai pegar, você vai mexer, até dar uma consistência, que fica uma consistência que dê para você enrolar o doce e fazer as bolinhas e passar no granulado. Pronto, o seu brigadeiro de casca de banana já está prontíssimo. Tem também a receita do doce da casca de banana. O doce da casca de banana é igualzinho. A única diferença é que você não vai passar ele no granulado. Outra sugestão também é o doce da casca de cabutiá. Gente, é uma delícia, uma delícia. Você vai pegar, você pode pegar uma abóbora de cabutiá, de 5 a 6 colheres de açúcar, dependendo aí se você gosta ou não de um doce mais doce, 4 cravos e 300 ml de água. O que você vai fazer? Você vai colocar as cascas da abóbora cortadinha e lavadas para cozinhar somente com água. E aí você vai deixar ela ficar bem macia. Depois que ela ficar macia e que ela já que ela esfriar, você vai colocar no liquidificador e bater. Você bate, vai ficar um creme. Quando ele ficar um creme, você vai colocar na panela e adicionar o açúcar. E aí isso fica a seu critério. Se você quiser colocar coco, se você quiser colocar cravo. E aí você coloca e mexe e até ela dar a consistência que você queira, até soltar da panela. Tem também um doce assim que eu achei maravilhoso, que é o doce da casca da melancia. Como que você faz? Você vai pegar a casca da melancia, só que você tira aquela parte verde da casca da melancia. Você tira aquela casca, aí você vai pegar 1,5 xícaras de açúcar, 1 xícara de água e cravo também, se você quiser. Você vai retirar, então, a casca da melancia, a parte verde, porque a gente só vai utilizar a branca. Mas acaba que sobra um pedaço da vermelha também. Você vai cortar elas em cubinho, ou você pode cortar elas em cubo, ou você pode fatiar ela, igual o doce de mamão, que é fatiado, sabe? Aí você pode fatiar. E aí depois que você fatiou, você vai fazer uma calda com água, açúcar e o cravo, se você quiser. E aí você pega e coloca essa casca lá dentro e põe para cozinhar. É uma receita bem rápida de fazer, porque ela cozinha e amolece bem rapidinho. Aí fica do seu gosto, se você gosta dela mais consistente ou se gosta dela mais molinha.
Todas essas receitas que eu falei aqui, nós fizemos lá na Risoleta e nós servimos e 99% das pessoas gostaram. Tem gente que não gosta mesmo, mas não é porque é de casca. Não gosta porque não gosta mesmo. E aí agora eu vou falar algumas receitas possíveis também de bolo, que também foi feita, mas essas foi feita lá no municipal, pelos meninos, e os meninos levaram prontas. Tem a receita do bolo da casca de banana. Aí a gente pode ver que a casca de banana, ela tem muita serventia. Você pode fazer várias coisas da casca de banana. Então, você vai usar cascas de 2 bananas. E aí, você pode escolher a casca de banana da sua preferência. Na verdade, gente, nós vamos falar do bife da casca de banana. O bife da casca de banana, você vai pegar casca de 2 bananas, um dente de alho, sal a gosto, ovo, farinha de rosca e o óleo para fritar. O que você vai fazer? Você vai pegar essa banana, vai cortar, você vai pegar a banana inteira, tira a banana. Só que assim, gente, não pode estar aquela casca preta, né? Porque ela não pode estar tão madura assim, porque senão a estética não vai ficar muito bem. Não é que ela não vai ficar gostosa, mas a estética não vai ficar boa. Aí você vai pegar a casca e aí você pega aquela casca, você vai temperar aquela casca com sal, com alho, se você quiser pôr pimenta, fica a seu critério. E aí, você vai deixar ela guardada aí, esperar. Depois, você vai pegar, enquanto isso, você vai reservar aquela casca, você vai pegar o ovo, você vai bater o ovo, pôr tempero ali no ovo, e aí você vai pegar e vai pegar aquela casca, passar no ovo, e depois você vai passar na farinha. Você coloca a banha, eu uso banha, cada um usa o que quer, né? E aí você vai pegar a banha, e aí você vai colocar na panela, e aí você vai colocar como se você estivesse fazendo um bife de frango. Você põe ele para dar uma fritadinha, depois você vira ele e pronto. Depois que você fez isso, já tá pronto o seu bife. Ele é um empanado e fica uma delícia. Quando você come, você nunca vai imaginar que aquilo ali é carne, ou que aquilo ali é uma banana, uma casca de uma banana. A gente não tem um gosto que vai te remeter pra banana. Além disso, gente, ó, já falei, a casca de banana, a gente já fez o brigadeiro da casca de banana, a gente já fez o doce da casca de banana, porque, ó, você pode fazer o doce da banana, né? Depois você vai utilizar a casca da banana. Você pode fazer o brigadeiro da casca de banana, você pode fazer o doce da casca de banana, você pode fazer o bife da casca de banana e você pode fazer o bolo da casca de banana. O bolo da casca de banana, você vai pegar 4 bananas, nanica de preferência, mas aí você pode também escolher a que você quiser. A que a gente fez foi a de banana nanica. 2 ovos, 2 xícaras de leite, 2 colheres de margarina, 3 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de fermento em pó. Como que você vai preparar? Você vai bater todos os ingredientes no liquidificador. E aí, você vai acrescentando aos poucos. Primeiro você põe o ovo, e aí você vai acrescentando, né? Depois o leite, aí por fim, para não ficar pesado, aí você vai acrescentando a casca de banana. Então, depois que você bater, você vai colocar todos na forma que você optar. E aí, você vai deixar mais ou menos 60 minutos. Depois de 60 minutos, tá pronto, então, o seu bolo da casca de banana. Nós temos também bolinhos de casca de batata. Você vai pegar 2 xícaras de casca de batata, 2 ovos, 1 colher de fermento em pó, sal a gosto e óleo para fritar. Você vai colocar um pouco de água em uma panela e acrescente as cascas de batata.
Depois que estiverem cozidas, escorra a água e jogue todas as batatas no liquidificador. Pegue uma tigela e despeje a massa obtida nas cascas da batata. E em seguida, acrescente o ovo, a farinha e o fermento e o sal. Aí você vai pegar, depois que você misturou esses ingredientes, e aí você vai fazer os bolinhos. E aí, você vai fazer os bolinhos, colocar a manteiga e aí você vai fritar. Depois você tira e coloca no papel toalha ou no papel, ou como vocês fazem para não ficar gorduroso e tá pronto. Uma outra receita também possível é com casca de cenoura, que as pessoas elas raspam a cenoura, e semente de abóbora. Uma delícia também ficou. Você vai pegar, porque o povo joga semente de abóbora fora, você pode utilizar. Eu não tiro, já para utilizar as sementes, quando faço abóbora, eu não tiro as sementes da abóbora. Eu uso elas normal, como principalmente se for abóbora cozida. Qual que é a necessidade de tirar semente? Sopa, eu coloco semente de abóbora. Então, assim, vai do gosto, né? Então, o melhor é a gente já aproveitar. A abóbora, eu não tiro a casca da abóbora. Então, é só lá. A gente tem que aprender a comer os alimentos com casca, né? Que aí a gente já tá utilizando aí o que seria jogado no lixo se a gente já, por exemplo, jiló. Qual que é a necessidade de cascar o jiló? Se a gente pode comer o jiló com casca. Tomate, tem gente que tira a casca do tomate. Gente, a gente tá perdendo nutrientes. Abóbora, pra que tirar abóbora? Sim, tem umas abóboras que não dá pra usar casca, que as abóboras mais velhas, mas, por exemplo, o cambutiá. Cambutiá, você pode cozinhar ele com casca também, sabe? Então, assim, é porque a nossa cultura não tem o hábito de cozinhar com casca. E isso cabe a nós transformar, né? Eu na minha casa, você na sua casa, e assim vai multiplicando essa ideia até atingir o máximo de pessoas possíveis. Então, ó, você vai usar uma xícara de casca de cenoura. E aí, na verdade, quando você vai usar essas cascas, você não pode ralar. Você tem que cortar e tirando as cascas. 3 ovos, uma xícara de óleo, uma xícara de semente de abóbora, uma xícara de farinha de trigo integral, uma xícara de farinha de trigo branco, aí você decide, né? 2 xícaras de açúcar branco e uma colher de fermento em pó. Aí, primeiro, você vai triturar as sementes de abóbora no liquidificador. Depois, você pode acrescentar os ovos, o óleo, as cascas de cenoura, o açúcar. E aí, você vai bater tudo no liquidificador. Em uma bacia, você vai peneirar as farinhas e o fermento em pó. Depois disso, você vai pegar essa farinha e vai juntar com esses outros ingredientes que você já misturou. E aí, depois disso, você vai ficar a massa consistente. E aí, você coloca na forma e põe no bolo. Ou põe na forma e põe no forninho e espera mais ou menos meia hora. E aí, já vai estar pronto para o consumo. Fizemos lá no Municipal também o bolo da casca de abacaxi. Gente, na minha opinião, de todos os bolos, o mais gostoso foi o bolo da casca de abacaxi. Uma delícia. Você vai utilizar 2 ovos, uma colher de fermento em pó, uma xícara de farinha de trigo, 2 xícaras de caldo de casca de abacaxi, 2 xícaras do açúcar. O que você vai... tá. Primeiro, retire a casca de um abacaxi e fervente com 4 xícaras de água por cerca de 20 minutos. E aí você vai guardar. Bata as claras em neve, misture as gemas e continue batendo. Depois, você vai misturar aos poucos o açúcar, a farinha de trigo e mexendo sempre, nunca parar de mexer. Você vai acrescentar o fermento, uma xícara de farinha de... acrescentar o fermento e uma xícara de caldo da casca de abacaxi. Misture bem, coloque em forma untada polvilhada com a farinha de trigo somente no fundo.
Asse em forno médio pré-aquecido por aproximadamente 40 minutos ou até dourar. Depois de assado, você pode virar no prato. E aí, depois de pronto, para ele ficar bem molhadinho, você vai pegar aquele caldo do abacaxi, né, que a gente deixou separado, colocar açúcar, e aí você vai furar o bolo e jogar ele por cima, como se fosse uma calda, sabe? Gente, maravilhoso esse bolo. Se vocês forem escolher uma receita para fazer, para testar, faça esse do bolo. É muito, muito, mas muito bom mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês, não sei se vai aparecer, mas olha aqui a foto do brigadeiro que a gente fez. Não, gente, fica uma delícia. Tem também, pra quem gosta de chá, você pode pegar a casca do limão, mais ou menos umas 15 gramas de casca de limão, meio litro de água e uma colher de mel. Uma colher de sopa de mel, ou você pode adoçar com açúcar. Aí você vai colocar as folhas com água em uma panela, vai deixar fervendo aproximadamente 20 minutos ou 10 minutos. Aí você adiciona o mel ou o açúcar e aí você pode coar para servir para a pessoa tomar. Gente, também é bom, não é ruim não. Tem também o doce Sabe aquela parte do maracujá branco? A parte do maracujá branco, sem ser... Porque aí tem a parte amarela e tem as sementes lá dentro. Você tira a semente, você pode fazer um suco ali, né, daquela parte. E aí você pega a parte do maracujá e faz o doce daquela parte branca. Deliciosa também, gente. Você vai pegar 3 xícaras de chá cheias de açúcar, 3 xícaras de água, você pode usar cravo se você quiser, 6 a 8 cascas de maracujá azedo, aí você vai tirar a parte amarela, você vai tirar aquela parte, você vai deixar só a carne do maracujá, que é conhecido como a carne do maracujá. Aí você vai pegar ela, vai ficar, sabe, parecida com doce de compota de goiaba. Só que ao invés de ser doce de compota de goiaba, é doce de compota de maracujá. Vai ficar muito parecida, assim, eu não sei se vai aparecer pra vocês na foto, mas olha aqui, ó. Esse aqui é o doce, delicioso também. O que a gente pode fazer? Aí tá, depois acrescenta o suco de maracujá. Aí você vai deixar ele cozinhar até dar uma consistência que você goste. E ele é bom servir gelado, ele é mais gostoso gelado. Lembrando, gente, que todas essas receitas que eu estou falando pra vocês, nós fizemos todas e todas estão aprovadas. Só teve uma que eu particularmente não gostei, mas teve gente que gostou, que é a almôndega de casca de banana. Então, tô falando pra vocês, a casca de banana dá pra fazer um monte de coisa. E os meus alunos, eles fizeram a almôndega da casca de banana e serviram com molho vermelho e macarrão. Eu não gostei, mas o que eu acho que eles fizeram a receita, mas eu acho que deveria ter fritado a almôndega, sabe, pra dar um gostinho melhor. Eles trituraram a banana, desfiaram a casca da banana, e aí eles fizeram uma bolinha, cozinharam aquilo ali, fizeram uma bolinha, e eles só jogaram no molho. Então, não gostei, assim, não ficou um gosto agradável. Aí eu sugeri pra eles fazerem frita. Pegar a almôndega e fritar, e aí depois faz o molho e coloca. Essa receita eu não fiz depois, porque a gente ia fazer a segunda edição da feira nas 2 escolas, porque foi um sucesso, todo mundo gostou muito, mas veio a pandemia e a gente não fez. No municipal eu ainda fiz o ano passado online, os meninos fizeram as receitas em casa e mandaram as fotos no grupo, ficaram excelentes, mas aí não deu pra gente experimentar, pra conhecer uma receita do outro, não teve. Infelizmente, na Risoleta, por conta de toda a dificuldade, eu não passei para eles fazerem esse ano. Então, o pão
Também temos com a casca de banana o pão. Você vai pegar 6 bananas inteiras, só que aí esse você vai usar a banana e a casca. Você não vai usar só a casca. Então, você vai pegar 6 bananas inteiras com casca, 1 xícara de água, meia xícara de óleo, 1 xícara de leite, ovo, 30 gramas de fermento fresco para pão mesmo, meio quilo de farinha de trigo, uma pitada de sal e 1 colher de açúcar. Primeiro você vai lavar e picar as cascas de banana, depois disso você vai batê-las no liquidificador. Junte o óleo, o leite, o ovo e o fermento e bata mais. Transfira a mistura para uma tigela e acrescente aos poucos a farinha e o açúcar. Por último, acrescente a essa massa as bananas em rodelas e o sal. Deixe crescer até dobrar de volume e leve para assar em forno pré-aquecido. Então, aqui primeiro você vai fazer a massa, depois que a sua massa estiver pronta, você vai picar as bananas em rodela e vai colocar ela na forma já com a massa. Esse pão também é uma delícia. Fica parecendo bolo de banana. Também teve uma muito gostosa, que foi uma geleia da casca de maçã. Eu, particularmente, também como a casca de maçã, então essa receita eu não faria na minha casa, porque eu como a casca, né? Então, ó, você vai utilizar a casca de 4 maçãs. Isso é bom na casa de bebê, né? Porque bebê, geralmente, a gente fica com medo de dar, por medo deles engasgarem, né? Mas a gente já não deve incentivar as crianças maiores comerem sem casca. Já devemos incentivá-las desde cedo a degustar com casca, tá? Então, casca de 4 maçãs, meia xícara de açúcar, 2 colheres de suco de limão, meia xícara de água, 1,5 xícaras de água. Você vai colocar as cascas das maçãs em uma panela e colocar a água. E leve ao fogo. Deixe ferver em fogo baixo com a panela tampada até as cascas ficarem macias. Depois você vai bater no liquidificador. Coloque as cascas batidas em uma panela, acrescente açúcar e volte ao fogo. Deixe cozinhar. À medida que cozinha, vai subindo uma espuma que você vai tirando com a colher e jogando fora. Assim que apurar, já está boa. E aí você coloca naqueles potinhos de vidro, onde a gente coloca... Aliás, a gente coloca onde quiser, né? Você vai colocar naqueles potinhos que você quiser e aí você vai deixar na geladeira. Só que ela precisa tampar, então tem que ser um potinho com tampa, beleza? E aí ela é boa pra servir fria. Lá na escola, os meninos levaram torradas pra servir, passar o patê, sabe? Para passar a geleia em cima e também eles levaram bolacha de água e sal. Eu também gostei bastante. Outro que fez muito sucesso foi um risoto de casca de abóbora. Você vai pegar a casca de 2 kg de abóbora ralada, uma cebola grande picada, cheiro verde, pimentão, 1 copo de requeijão cremoso, 3 xícaras de arroz já cozido, e 1 caixa de leite. Azeite. Você pode usar sal. E se você gostar de molho shoyu, você também pode usar. Você vai pegar em uma panela, colocar 1 colher de sopa de azeite. E aí você vai refogar aquela cebola. Misture a casca de abóbora ralada e deixe cozinhar por mais ou menos 15 minutos. Até que aquela casca fique mole. Tempere use todos os temperos que você goste e queira. Juntamente com o creme de leite e o requeijão. Aí você vai misturar até ficar uma mistura bem homogênea, consistente. E aí você vai misturando o arroz aos poucos. Também foi assim um sucesso esse risoto. Uma outra receita, que essa receita eu acho que já é comum no nosso dia a dia, pelo menos já... Eu sempre tive esse hábito, e acho que muita gente tem, de fazer suco de abacaxi com casca. Você pode fazer junto o suco do abacaxi com a casca, ou você pode fazer só do abacaxi e aí você reserva a casca. E aí depois você faz o suco da casca. Uma delícia, sim, super indico. E você pode fazer ele puro e você pode fazer ele com hortelã. Você pode acrescentar hortelã, você pode acrescentar
limão, fica uma delícia também. Então, ó, você pode pegar um abacaxi, se você quiser com limão, você pode pôr uns 2 limões mais ou menos. Aí, se você pôr hortelã, você pode pôr uns 3 raminhos de hortelã, 4 xícaras de água, ou o tanto que você quiser. E aí, você vai bater, põe um açúcar. Você pode depois, na hora de servir, tem gente que gosta, que prefere que não coe o abacaxi e tem gente que gosta que coe. Eu, particularmente, gosto que coe. Isso aqui aí vai produzir um pouco de lixo, mas, sim, eu não gosto muito do bagaço do abacaxi, da casca do abacaxi. Então, eu gosto que coe. Também é uma delícia, eu faço sempre. Aqui em casa, casca de abacaxi nunca foi pro lixo, graças a Deus. Também tem um outro que é tira-gosto, de casca de batatinha. Você vai fritar a casca da batatinha, aí você faz de tirinha, vira um tira-gosto, uma delícia também, você pode temperar com o que você quiser. Só que também uma sugestão é a gente aprender a comer a batatinha frita com casca. Quem come, né? Porque não é muito saudável, mas quem come, o bom é comer já a batatinha com casca, ela fica mais crocante. Não é ruim. E essas coisas, gente, o nosso paladar ele vai acostumando. Então, assim, não tem muito segredo. É acostumar o paladar e ir reforçando e passando pra frente, gente, porque eu sempre gostei muito dessa. Não é questão de gostar, né? É questão de necessidade, mas eu sempre fui muito ligada com essa parte ambiental, sempre gostei muito, desde muito nova, eu aprendi, porque na minha casa não tinha o hábito, assim, por exemplo, de separar reciclagem, mas quando eu fazia a 7ª série, antigamente, né, a 7ª série, eu estudei no Tunico Franco minha vida inteira, aqui em Tuiutaba, que eu sou daqui mesmo. A minha professora me ensinou na 7ª série, que hoje é o 8º ano, a separar os reciclados. Depois disso, eu nunca mais parei. E aí, isso foi aqui em casa, todo mundo, na minha casa, o pessoal todo aprendeu, minha mãe, meu pai, meu irmão, na casa do meu irmão, na minha avó. E aí, gente, são as micro-revoluções que a gente vai fazendo aos poucos, que se a gente pensar que não vai mudar nada, mas se todo mundo pensar assim, não vai mudar, mas se cada um fizer a sua parte, for multiplicando essas ideias, as ideias elas vão se multiplicando e as pessoas vão tomando por hábito isso. Hoje eu não consigo colocar uma coisa no lixo, um pote no lixo, jamais eu faço isso. Eu coloco tudo na reciclagem. Eu, quando, por exemplo, vou comer na casa de uma pessoa, que eu vou ajudar a fazer o almoço, quando eu vejo que o povo joga as cascas no lixo, eu fico, sabe assim, eu fico incomodada. Só que na casa dos outros eu sugiro, mas assim, a gente não manda. Mas eu sempre falo, porque aquilo ali me incomoda. Nossa, parece que eu tô fazendo um pecado gravíssimo. Então, assim, essas pequenas coisas, porque, igual eu falei no começo, todo mundo pode ter uma composteira em casa. Não tem o porquê da pessoa não ter uma composteira em casa. Então, aqui em casa eu tenho a minha composteira e, tipo, aí eu produzo muita matéria orgânica. Eu dou para as minhas amigas de presente de aniversário. Então, assim, presente de aniversário, eu dou uma plantinha com a terra orgânica lá dentro. Aí, quando tem muita, eu pergunto assim para as minhas amigas, falo assim, alguém tá precisando? Então, quando elas precisam, elas já sabem que eu tenho. E assim a gente vai compartilhando. São pequenas ideias, mas que pode mudar o mundo. E a gente fazer as receitas alternativas, por exemplo, se você sabe que uma pessoa, se você falar que tá fazendo da casca e a pessoa não vai comer, o que você pode fazer? Você não conta. Depois que a pessoa comeu, você fala, você sabe o que era isso? E a pessoa vai falar assim, não. Aliás, vai falar, sei, é isso, isso, isso. Aí você fala assim, não. Eu utilizo, por exemplo, a casca de abacaxi. Qual que é a diferença do suco da casca do abacaxi pro abacaxi puro? Não tem. Mas às vezes, se você falar pra alguém que você vai fazer da casca do abacaxi, a pessoa não vai tomar. Então, pra que você vai falar? Eu não falo. Depois, se eu sei que é uma pessoa que talvez não vai gostar, depois eu falo. E isso, gente, ó, eu tenho a oportunidade de passar isso para todos os meus alunos, né? No municipal eu tenho
Esse ano eu tenho 240 alunos, mas o ano passado eu tinha mais 300. No outro eu tinha mais 300. Então essas ideias elas vão se multiplicando. Se um aluno, dois alunos, eles tiverem essa oportunidade de conhecerem esse lado e colocarem em prática, é o que eu sempre falo. Se um, dois, três, bom seria se fosse todos. Mas se eu alcançar 1, 2, 3, 4, 5, o máximo que eu consigo, porque eu consigo influenciar o meu meio, eu não consigo influenciar o presidente, eu não consigo influenciar o prefeito, porque eu não tenho contato com eles. Mas as pessoas próximas a mim, eu consigo. Então, assim, é assim que a gente começa a transformação, que é a transformação que eu acredito. E, no mais, é isso. Gostaria muito não sei se alguém já fez, porque eu já dei uma oficina que a gente ensinou a fazer o brigadeiro, que foi o que eu achei mais fácil de fazer junto com os alunos, né, na oficina. Então, assim, se quem tente fazer em casa, tente fazer e vocês vão gostar. Porque é uma coisa boa, é uma coisa gostosa e prazerosa que você sabe que você está contribuindo para o meio ambiente, tá bom? Gente, muitíssimo obrigada e até uma próxima. Beijão.